Caros alunos, estamos iniciando a videoaula número 5, referente a equações algébricas e transcendentais. As equações são igualdades envolvendo quantidades desconhecidas e conhecidas. As quantidades desconhecidas são chamadas de incógnitas e, em geral, resolver uma equação significa encontrar valores dessas quantidades desconhecidas de maneira que as igualdades então fiquem válidas. Por exemplo, uma equação envolvendo funções algébricas em uma variável ou envolvendo várias incógnitas envolvendo funções transcendentes em uma ou duas incógnitas. Bom, então as equações algébricas ou polinomiais, que são o primeiro tipo de equações que nós vamos estudar, são equações da forma P igual a zero, onde P é um polinômio em geral de várias variáveis. Por exemplo, na sua tela você está observando uma equação polinomial em duas variáveis. Já as equações transcendentais, elas não podem ser postas na forma de um polinômio igual a zero. Então elas em geral envolvem séries ou funções transcendentais do tipo trigonométrico, exponencial, logarítmico ou hiperbólico. Nós vamos estudar equações com uma incógnita, tanto na versão de equações polinomiais quanto nas equações transcendentais. Então, uma equação com uma incógnita tem a forma f de x igual a zero, onde no caso das equações polinomiais, f de x é um polinômio. E no caso das equações transcendentais, f de x envolve funções transcendentes do tipo exponencial, logarítmico, funções trigonométricas, hiperbólicas e as respectivas funções inversas desses dois tipos de funções. O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é um valor de x, um valor psi, de maneira que f de psi igual a zero. Então esse valor, x igual a psi, é denominado raiz da equação, também chamado zero ou solução da equação. Então, por exemplo, se f de x vale x cosseno de πx, x igual a zero é uma raiz, porque f de zero é zero. E x igual a 1 meio também é raiz, porque f de 1 meio é zero. Um aspecto interessante e útil a ser estudado é a multiplicidade algébrica de uma raiz. O que significa, em termos informais, o número de vezes em que uma raiz está repetida numa equação. Multiplicidade 1 significa que a função f em psi vale zero, mas a derivada em psi é diferente de zero. Multiplicidade 2 significa que f de psi igual a f' de psi igual a zero, mas a segunda derivada, f duas linhas em psi, é diferente de zero. Multiplicidade 3 significa que f' e f duas linhas em psi igual a zero, mas a terceira derivada em psi diferente de zero, e assim pela frente. Se nós temos, por exemplo, então a equação f de x igual a x quadrado cosseno de πx igual a zero, nós temos a presença de duas raízes, pelo menos. X igual a zero, porque f de zero é zero, e x igual a 1 meio, porque f de 1 meio vale zero. Mas, mais do que saber os valores das raízes, estamos interessados também em saber a multiplicidade das raízes. Quando x igual a 1 meio, nós temos a seguinte tabela, onde na primeira coluna está a ordem da derivada
indicando k igual a 0 a própria função. Na segunda coluna está o valor da função ou da derivada em x, e na terceira coluna o valor da função ou da derivada no valor da raiz. Por exemplo, neste caso, nós temos que a primeira derivada em 1/2 é menos π quartos, que obviamente é diferente de zero, fazendo então com que a multiplicidade 1/2 da raiz 1/2 seja igual a 1, ou seja, trata-se de uma raiz simples. Já no caso de x igual a 0, para a mesma equação, nós temos a tabela seguinte, onde observamos que na segunda derivada, então, em 0, é 2, diferente de 0, ou seja, fazendo a multiplicidade 2, e então, observando que se trata de uma raiz dupla. Outros exemplos são dados, por exemplo, pelo valor x igual a 1 na equação polinômica, sendo mostrada. Aí nós temos que a multiplicidade é 2, porque a segunda derivada em 1 vale 6, que é diferente de 0. Outra equação, x logaritmo de 1 mais x, e a raiz x igual a 0. Nesse caso, como mostra a tabela, também a multiplicidade é 2, desde que a segunda derivada é diferente de 0. Bem, com esta transparência estamos terminando então nossa videoaula. Até mais.